Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Hum? Procura sair só quando for necessário mesmo, né? Eu sei que é difícil, vocês são criança, né? Ainda. É difícil entender esse momento que tá passando, que nós estamos passando, o mundo inteiro tá passando, inclusive, né? Não só a gente, não é? Não um caso só nosso, da nossa família, da nossa cidade. É um caso mundial, não é verdade? Mas aí vocês precisam, né? Entender essa necessidade que estamos agora tendo, que é de estar em casa, de ficar, né, em casa, sem sair para a rua, sem ir para a escola, quebrando totalmente a nossa rotina, não é? Mas aí vocês precisam compreender essa necessidade e atender essas solicitações, né? Para o pai de vocês também é difícil, para a mãe também é difícil para todo mundo. Eu mesma, misericórdia, tá muito difícil. Mas é preciso, né, gente? Então vamos se cuidar, lavar bastante a mão, tá brincando, já faz mais de meia hora que tá brincando, dá uma paradinha, lava a mão com água e sabão, volta pra brincar, tá certo? Tomar bastante banho, tem gente aí que não gosta de tomar banho, é? Hum, tomar bastante banho, né? E evitar sair mesmo, só se realmente for necessário, tá bom? Vai ler um livro, entra na internet para estudar também, para brincar também, é claro, né? Mas aí você pode dedicar esse tempo para conhecer mais de alguma coisa que você gosta muito. Eu gosto muito de ciências, eu gosto muito de gastronomia, né? De culinária e tal, vai aprender e se dedica, não é? Eu gosto muito de robótica, eu vou dedicar o meu tempo para estudar, agora eu tenho mais tempo. Então se dedica para algo que você gosta muito, tá bom? Desenhar, pintar, tá? Agora você tem um pouquinho mais de tempo, não é? Bom, hoje vamos para a nossa aula de ciências. Hoje é 5 de junho de 2020, tá bom? Pegaram já aí o livro de ciências de vocês? Antes de a gente começar, hoje é dia do meio ambiente, dia mundial do meio ambiente, né? De conscientização, de prevenção em relação ao meio ambiente. E aí é um conteúdo que a gente já vem falando. Hoje a gente vai começar a quarta unidade do livro, né? Como se fosse o quarto capítulo do livro. Mas desde a segunda unidade do livro que a gente vem falando sobre os recursos naturais. E aí a gente vem sempre falando sobre essa questão da necessidade de economizar os recursos naturais, né? Que são os recursos que a gente extrai do meio ambiente, por exemplo. Pegaram o livro aí? Vamos só alinhar aqui. Aqui. Bom, por exemplo, a gente vai estudar hoje sobre o solo, que é um outro recurso natural. O ano passado a gente estudou esses recursos naturais tudo junto. Esse ano vocês estão estudando um recurso natural por capítulo. A gente já estudou sobre a água, a página 32 a gente iniciou sobre a água. Aí a gente viu sobre que a água está em quase toda a parte do nosso planeta. A gente viu a disponibilidade de água, a questão de água doce, água salgada, certo? Vimos várias coisas importantes sobre a água, a questão da utilização e a questão também de evitar o desperdício, né? Lembram disso? Que cai justamente nessa questão do meio ambiente, de prevenção ao consumo, né? O desgaste do meio ambiente, dos recursos naturais. E a gente viu também sobre o ar, que foi outro recurso natural que acabamos semana passada, no capítulo 3, na unidade 3 do livro, falando sobre o ar, composição do ar, as propriedades do ar, vimos os principais gases, lembram? Muito bem. Bom, aí hoje a gente vai falar sobre o solo. E aí eu coloquei assim, que nessa aula, deixa eu só alinhar aqui pra gente ver melhor. Só um minuto. Pronto. Aí. E aí, nesta aula, a gente vai reconhecer a importância do solo para os seres vivos, né? Porque o solo é importante para nós e para os demais seres vivos. Localizar o solo no planeta Terra e as camadas que o compõem. A gente já estudou sobre as camadas da Terra. Lembra? A crosta. Lembra que a gente estudou? Muito bem, a gente vai só dar uma revisada rápida
Vamos também identificar e comparar os diferentes tipos de solo, diferente com as características deles, tá? Que a gente viu também ano passado, vamos relembrar porque nunca é demais. E vamos identificar as formas de uso do solo pelo ser humano, como que o ser humano utiliza o solo, tá bom? Bom, vamos iniciar. Vamos iniciar pela formação do solo, página 76, a formação do solo. Vamos lá, todo mundo? Abriram aí? Bom, na página 76, ela diz que o solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, ou seja, aquela mais de cima, né? Ele constitui-se de fragmentos de rochas que sofreram transformações naturais causadas pela chuva, pelo vento, pelo calor e por outros agentes. Essa ação é chamada de intemperismo, que é a transformação que esses agentes causam no solo, tá? E aí a gente viu que, inclusive, a gente estudou sobre a erosão, né, que é o processo que o solo é levado de uma parte para outra, pela chuva, pelo vento. Lembram disso? Muito bem. E aí ele diz que o solo é formado por pedaços de rochas, que quando eles fragmentam, são pedaços, né, de rochas que são causados de formas naturais. A chuva, o vento, o calor faz com que o solo se transforme, né? E aí essas rochas vão sendo quebradas, vamos dizer assim, vão sendo fragmentadas, tá? E aí a gente viu também que além de fragmentos de rochas, o solo é formado por outras coisas também. Quem lembra? Vocês lembram que a gente viu sobre isso? Que o solo é formado também por água, no solo também tem o ar. Lembra que a gente estudou isso? Muito bem. Olha só. Aí no livro está trazendo justamente a imagem. Eu coloquei essa imagem que está no livro falando sobre as camadas da Terra que nós já estudamos. Crosta, o manto e o núcleo. Exatamente, crosta, manto e núcleo. A crosta é a parte mais superficial, a parte de cima. O manto já é mais interno, não é? Parte do subsolo. E temos a parte do núcleo. Nessa imagem veio dividido, né, em dois núcleos. O núcleo externo, parte mais de fora, nessa parte mais clara, e o núcleo interno sólido, que é essa parte bem no interior da Terra, tá? E aí essa parte de baixo ele está mostrando, tá ampliando, né, uma imagem da crosta terrestre e mostrando como ela é fragmentada, as rochas são fragmentadas e aí ela vai se quebrando, olha lá, junta com a matéria orgânica que existe também no solo, que são os restos de seres vivos, animais, plantas, pessoas, e vai formando o solo que temos, né, que nós utilizamos, tá certo? Vamos seguir. E aí na página 77 vai falar um pouquinho sobre a composição do solo. E ele diz assim: na camada mais superficial do solo, rica em matéria orgânica, é onde se encontra mais vida, que é justamente essa parte da crosta, né? É a parte mais superficial do nosso planeta, do solo, e como ela é rica em matéria orgânica, resto de pessoas, plantas, animais, tá? E aí é onde vai ser encontrado vida com mais facilidade, porque ele diz assim, à medida que as camadas se distanciam da superfície, elas se tornam mais pobres em matéria orgânica e mais ricas em minerais. A gente vai ver um pouquinho mais para frente os minerais. Mas aí o que ele diz é o seguinte, quanto mais perto da superfície a camada está, mais há a probabilidade de encontrar vida, por causa da matéria orgânica, porque essa camada vai ser rica em matéria orgânica. E quanto mais longe ela for da superfície, ela vai ser mais pobre em matéria orgânica. Logo, vai ser menos provável encontrar vida nessa camada, tá? Vamos lá. O livro, um lembrete muito importante, não esqueçam de fazer a leitura completa, tá? Se você quiser, a tia passou para outra página, eu vou dar pausa, leio a página toda e solta o vídeo, continua o vídeo, tá bom? Ou se você quiser, assiste o vídeo e depois faz a leitura, fica a seu critério, mas é importante que faça a leitura completa, como eu sempre digo, tá bom?
No livro de vocês, ainda na página 77, sobre a composição do solo, está falando sobre o humus. No glossário, vem informando que o humus é a matéria orgânica depositada no solo. A gente viu sobre solo umífero, lembram disso? E aí diz assim, na camada superficial rica em humus, encontram-se as minhocas e grande diversidade de outros seres vivos. Além de matéria orgânica, o solo contém água, ar e grãos minerais, como a areia e a argila. Lembra que a gente viu isso? Muito bem. O solo funciona como uma esponja. Nele há poros, que são pequenos buracos, onde se concentram água e ar. Que as plantas e outros seres vivos, respectivamente, bebem e respiram, tá? Então, nessa parte do solo, nos poros, ele está dizendo onde se encontra a água e o ar. Essa água e esse ar que são encontrados nos poros aí, vão ser utilizados pelas plantas e pelos animais que vivem nessa superfície, né? Nessa parte da terra, tá certo? E aí tá uma importante leitura para vocês fazerem no Saiba Mais, que está falando sobre a minhoca, tá? A importância da minhoca para o solo. Não deixem de ler, é muito importante, tá certo? Vamos lá. Seguindo na página 78, tem falando sobre os tipos de solo. Olha só. A gente já viu o ano passado, nesse livro agora ele só trouxe 2 tipos. Trouxe solo arenoso e o solo argiloso. Porém, nós já vimos o solo arenoso, argiloso e umífero. Não foi isso? Muito bem. Então, eu trouxe mais uma questão para lembrar mesmo, para a gente não esquecer. E aí ele disse assim, os solos podem ser classificados de diversas formas e de acordo com as características, tamanho de grãos, cor, textura, permeabilidade, ou seja, é aquela característica de deixar passar água, não, o solo é mais permeável ou menos permeável, ou é impermeável, ou seja, não deixa a água passar, lembra que a gente estudou? Porém, a forma mais comum é de acordo com a quantidade de partícula de argila e de areia que cada solo tem. O que ele disse é o seguinte, a gente pode classificar o solo de diversas formas. Aqui ele trouxe apenas 2 classificações, arenoso e argiloso, porque são as formas mais comuns de classificar o solo, quanto à quantidade de partículas de areia e as partículas de argila, que é isso que a gente vai ver hoje, tá? Bom, solo arenoso é aquele que contém quantidade maior de areia do que outras partículas, tem mais areia do que qualquer outra partícula. E é um tipo de solo claro, permeável e poroso, ou seja, tem bastante poro e ele deixa a água passar com mais facilidade, ou seja, ele é permeável, ele permite a passagem da água com mais facilidade. Esse é o solo, exatamente, o solo arenoso, tá certo? Já o solo argiloso, ele é formado por quantidade maior de argila do que outros minerais. Pode apresentar diferentes colorações, pode ser vermelha, argila vermelha, cinzenta ou branca, tá? E ele é um solo pouco permeável, ou seja, ele permite a passagem de água, só que em pequena quantidade, né? Permite pouco a passagem de água, tá? Aí no livro de vocês fala outra coisa que é muito importante também. Quando vocês fizerem a leitura completa, vocês vão ver que ele fala que como o solo argiloso é um solo pouco permeável, porque as partículas de argila são muito pequenas e não há espaço entre elas, o que faz com que haja a dificuldade da água escoar, né? Passar. E aí ele disse o seguinte, que ao reter a água, o solo argiloso forma o barro. E na ausência da chuva, ou seja, quando o tempo está quente, esse barro ele resseca. Quando ele resseca, ele acaba rachando, tá? Então, algumas plantas não conseguem sobreviver a esse tipo de solo, como também algumas plantas não conseguem sobreviver ao solo arenoso, que a gente viu antes, tá? A grande maioria das plantas não consegue também sobreviver a esse solo argiloso, certo? Vamos seguir. E aí na imagem, eu coloquei a imagem que está no livro, está mostrando de um lado o cajueiro, que é uma planta que se desenvolve bem em solos arenoso,
E a lavoura de café, plantação de café, que se desenvolve muito bem em solos argilosos, tá certo? E aí ele está ampliando a imagem para mostrar para vocês entenderem bem. Olha só, do solo arenoso ele mostra o seguinte: as partículas desse solo são maiores e mais afastadas umas das outras, o que o torna muito permeável. Vejam lá, como tem muito espaço entre elas, o que permite que a água passe. Por isso que a gente diz que é um solo muito permeável, tá? Já o solo argiloso, ele diz o seguinte: as partículas desse solo são mais próximas umas das outras, o que o torna pouco permeável, tá? Quanto mais juntas estão as partículas, menos permeável vai ser o solo. Ok, gente? Podem me seguir? Vamos lá. Seguimos, vamos para a página 82. Falar um pouquinho sobre as rochas e os minerais do subsolo. Bom, a gente já viu que a camada que se encontra abaixo do solo é constituída de rochas e se denomina subsolo. Temos a superfície, o solo, e aí embaixo do solo temos a camada chamada de subsolo, tá? Que é a camada onde tem mais rochas. O livro diz o seguinte: as águas dos rios e das chuvas podem penetrar no solo, passar pelas rochas permeáveis, aquelas que permitem, e acumular-se no subsolo, sobre rochas impermeáveis. A gente vai entender um pouquinho quando a gente mostrar a imagem no outro slide. Olha só. Essas águas formam os aquíferos, que são reservas de águas subterrâneas. Já vimos também sobre isso. Temos também no subsolo petróleo e gás. Tudo isso é encontrado no subsolo. Certo, gente? Então, a camada abaixo do solo é denominada subsolo e é composta de rochas, e rochas em tamanhos maiores do que as que estão no solo. E aí as águas de rios e chuvas, elas penetram no solo, passam pelo solo e vão acumular-se no subsolo. É isso que está aí. E aí vão formar eita, meu Deus, quase não aquíferos, tá difícil. Que são essas reservas de água, né? Que são formadas ou que se formam lá no subsolo. E no subsolo, além dos aquíferos, temos também o petróleo e alguns gases. Tá ok? Vamos seguir. Olha só, aí eu coloquei a imagem que está no livro, que ela mostra o seguinte: mostra as rochas permeáveis, ou seja, elas são um pouco afastadas, então a água consegue passar. Justamente ele está dizendo aí a infiltração, tá? Tá mostrando a água da chuva descendo, passando pelo solo, chegando no subsolo. Olha lá a parte que é o solo, né? Não é só aquela partezinha curta de cima, é até embaixo aí, ó, na água. E aí a água formada no subsolo vai formar, ou formada junta aí, né? No subsolo vai formar o aquífero, tá? Formou esse aquífero aí, que é essa junção de água, como se fosse uma reserva de água do subsolo. E aí ela vai chegar numa camada de rochas impermeáveis, que é justamente essas últimas camadas aí, de rochas impermeáveis, que não vai deixar ela passar mais para dentro, né? E aí ela vai descer para algum lugar. Essa água ou vai ficar ali acumulada, esperando as altas temperaturas para entrar em vaporização, né? Evaporar. Ou quando normalmente ela tem um caminho a percorrer, como se fosse um rio subterrâneo, né? Que vai percorrer para outro local, tá? Bom, e aí, seguindo o livro, tem dizendo que as rochas, elas são formadas por minerais, que são materiais sólidos encontrados no subsolo, né? Ocorrem de maneira natural, é formado naturalmente, tá certo? E cada mineral vai ter sua característica própria, tá? Cada mineral tem sua característica própria, dependendo da composição, da estrutura, né? A composição é do que ele é feito. A estrutura, se ele é mais liso, se tem mais poros, se tem menos poros, certo? E também das propriedades que ele apresenta. A cor, a dureza, de ser mais duro, ser mais flexível. Tudo isso vai caracterizar os minerais que são encontrados no subsolo.
Certo, gente? Então, completem a leitura aí dessa página 82, que vai falar sobre minério valioso. Olha só. E aí ele trouxe o ouro, o cobre e o ferro, que são os mais valiosos, tá? E aí ele fala um pouquinho sobre o ouro, que é um metal brilhante e amarelo. E embora ele seja um minério sólido, ele precisa não consegue ser utilizado sozinho, por exemplo, quando vai fazer uma aliança, um anel, um brinco, não é totalmente, né? Apenas ouro, ele precisa ser misturado a um outro minério para ganhar mais dureza, tá? É isso que o livro traz aqui. E aí traz falando sobre o cobre também, que é um dos metais mais importantes, que é utilizado industrialmente por ser um bom condutor de eletricidade. Vem falando também sobre o ferro, que é um dos elementos que encontramos em maior quantidade, ou seja, em abundância, tá? No universo. E é o segundo metal mais encontrado na crosta terrestre, que o primeiro é o alumínio. Exatamente. Olha só, além dos minérios valiosos que a gente acabou de ler, o livro na página 83 vem falando sobre algumas pedras preciosas. Ele diz que as pedras preciosas são rochas muito raras que são encontradas no subsolo, tá? E que é formadas por minerais também. E aí ele fala que essas pedras preciosas vai chamar a atenção pela sua beleza, né? Pela sua cor, pela sua transparência. São formadas também naturalmente. Bom, e aí ele traz alguns exemplos, ele mostra 4 exemplos, né? A esmeralda, safira, os diamantes e rubis, tá? Bom, ele coloca o seguinte: as esmeraldas apresentam a coloração esverdeada e são muito valorizadas. Elas podem ser encontradas no Brasil. Olha, já imaginou você cavando lá na sua casa e encontra esmeraldas? Abaixo temos as safiras, que é essa azul aí. Existem safiras de diversas cores, sendo a cor azul a mais valorizada. Muito raras no Brasil, são encontradas em maior quantidade na Índia, tá? Os rubis, esse vermelho aí, são vermelhos e muito raros na natureza. São encontrados principalmente na Ásia, na África e na Austrália. É onde se encontram os rubis com mais facilidade, né? Ásia, África e Austrália. E para terminar, temos os diamantes, que são as pedras preciosas mais valiosas por seu brilho e extrema dureza. É bastante difícil quebrar o diamante. É o mineral mais duro que existe, pois risca qualquer outro material, mas não pode ser riscado. Nada que você passe no diamante consegue riscá-lo, tá? Depois de lapidado, ou seja, que é tirado toda a impureza, dá uma formazinha definida, o diamante recebe o nome de brilhante. O maior diamante do mundo foi descoberto em 1905 e quem sabe onde? Na África, né? Na África do Sul. Ele pesava mais de 600 gramas. Olha só. Foi dividido em pedaços menores e o maior deles, né, dessas partes que foi dividida, chamado de Grande Estrela da África, está fixado na coroa da rainha da Inglaterra, porque ela é muito chique. A maior parte desse diamante que foi encontrado está lá na coroa da rainha Elizabeth, né? Chique. Seguindo, vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre os fósseis. Porém, antes de falar sobre os fósseis, a página 82 e 84 eu vou deixar para vocês fazerem a leitura, que vai falar um pouquinho sobre os dinossauros. Gente, alguns acreditam que esses répteis, os dinossauros, dominavam a Terra milhares ou milhões de anos atrás. Tem quem acredite, tem quem não acredite. Não é verdade? Bom, vocês vão fazer a leitura sobre os dinossauros, sobre esses répteis aí, para se aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo, tá? Página 84 e 85. Façam a leitura.
E aí a gente vai para a página 86 falando um pouquinho sobre os fósseis. Bom, ele diz o seguinte, na página 86, que os fósseis são restos de animais ou plantas conservados em rochas sedimentares por milhares ou milhões de anos. Ou seja, os fósseis, né, para ser um fóssil, ele precisa estar lá há milhares ou milhões de anos. Tá? Ah, está lá há 80 anos, então não é um fóssil, certo? Bom, e ele diz o seguinte também. Os cientistas costumam estudar os fósseis para ter mais informações sobre os seres vivos que habitavam a Terra em eras passadas, né? Milhões, milhares de anos. Então, os cientistas encontram esses fósseis, estudam eles, procuram, né? Acham e estudam o comportamento humano há milhares e milhões de anos passados. Normalmente, a fossilização conserva apenas as partes duras, como no caso dos seres, que tem o esqueleto, né? É a parte que é mais conservada. No caso das plantas, aquelas partes mais durinhas, do talo e tal, é a parte que é mais conservada, tá? Bom, e aí, na página 86 ainda, ela vai mostrar duas imagens. Bom, a primeira imagem está mostrando a questão da fossilização. Número 1 diz assim: quando o animal morre, seu organismo começa a ser decomposto, ou seja, entrar no processo de decomposição que nós, inclusive, já estudamos na cadeia alimentar, não é isso? Bom, então, o animal morre, o seu corpo entra em decomposição. Número 2. Para que ocorra a fossilização, esse organismo, ou seja, esse ser, esse animal, precisa ser rapidamente coberto por sedimentos, o que evita sua decomposição, ou seja, coberto por rochas, terra, tá? E aí, para evitar esse processo rápido da decomposição, para poder conservar esse animal, esse ser, esse organismo, o mais real, da forma mais real possível, tá? Número 3. Com o passar dos anos, novas camadas de sedimentos são adicionadas, né? O tempo vai passando e vai vindo. Lembra que o solo é levado de um lugar para o outro e vai cobrindo esse organismo, esse ser, enterrando as camadas mais antigas, ou seja, as camadas novas vai se sobrepondo às camadas mais antigas. A erosão expõe o fóssil, ou seja, até que vem a erosão ocasionada pela chuva ou pelo vento, né? Pelas águas da chuva, a ação dos ventos, vai arrastar esse solo que está ali, cobrindo aquele organismo, seja uma planta, seja um animal, e aí o fóssil vai ficar à vista, né? Vai expor o fóssil, vai mostrar o fóssil. Em alguns casos, essa exposição é feita de forma proposital, por exemplo, quando o homem cava, né? Os geólogos pesquisando, eles cavam, encontram que ali tem a suspeita de ter alguns fósseis e aí eles cavam. Então não é ocasionado pela erosão, é uma casa mais proposital, né? De pesquisa mesmo. Bom, essa outra imagem aí abaixo, nessa imagem, essas duas imagens abaixo, está mostrando justamente na imagem um fóssil de um réptil bem antigo, né? E na imagem 2 está mostrando um mosquito pré-histórico conservado em ambar. E aí no livro de vocês vai dizer que o ambar é um tipo de resina, como se fosse aquela eureka, meleca, gosma, né? Que é natural de algumas plantas. E aí ela vai formar essa resina e vai preservar um animal, uma planta, certo? É justamente o ambar, que é um tipo de resina, tá aí no livro de vocês. Façam a leitura completa para não perder nada, nada, nada do assunto, tá bom? Bom, e é isso por hoje, tá certo? Qualquer dúvida, manda pra gente que a gente faz o possível, possível, possível para eliminar essas dúvidas, tá certo? Façam a leitura e aí agora você vai responder a atividade. Temos a atividade da página
79, que é no caderno de casa, é um experimento para ver a questão da permeabilidade dos solos. Solo mais permeável, solo menos permeável. Página 79, responder no caderno de casa. Já coloca aí, caderno de casa, para fazer as respostas. E vai responder a página 80 e 81, ok? Depois, vocês vão lá para a página 87 e também vão responder. Tem 3 páginas para responder e uma para fazer o experimento, tá? Lembrando dos experimentos passados. Quem ainda não fez, façam os experimentos, tá bom, gente? Beijos, fiquem com Deus e até daqui a pouco no nosso vídeo de correção. Só assistam o vídeo de correção depois que tiverem respondido. Tá certo? Beijos, fiquem com Deus.